Olá a todos, meu nome é Clóvis Magova, sou do canal Educática. Nesse canal aqui a gente está estudando vários assuntos sobre eletrônica, robótica, microprocessadores, placas de desenvolvimento, e esse daqui é o 14º vídeo falando sobre a plataforma de desenvolvimento Raspberry Pi. Tá? A gente já fez algumas séries de vídeos mostrando como você pode configurar essa plataforma aqui para ser uma IPTV. Tá? Em breve a gente vai falar também sobre monitoramento de rede Wi-Fi, mas essa série especificamente nós estamos falando do Raspberry Pi em aplicações de eletrônica programado com scripts em Python. E hoje nós vamos falar sobre o controle de motores, e nós vamos utilizar a mesma técnica que a gente já explicou em vídeos anteriores, utilizando já módulos de ponte H disponíveis no mercado. O que nós vamos dar ênfase hoje vai ser na L298N, que vocês estão cansados de saber, de conhecer. Tá? O que eu falar para essa controladora é válido para o modelo BTS de 42 amperes, é válido também para a Monster Shield, se bem que eu não gosto muito dessa placa, apesar de ter feito um vídeo dela. O que nós vamos explicar para vocês é os scripts de controle dos motores. Por quê? Porque as pontes H a gente já explicou como elas funcionam num vídeo específico para isso que está no canal. Aqui nós vamos colocar essa ponte H de 3 maneiras diferentes para funcionar. Uma vai controlar simplesmente o sentido do motor, direita e esquerda, ou para frente e para trás, ou para cima e para baixo, sem controle de velocidade. Então nós vamos usar 2 pinos para isso, que vai ser a colocação de níveis lógicos: 0, 0 motor parado, 0, 1 motor para um lado, 1, 0 motor para o outro lado, 1 motor parado. Isso é válido para qualquer ponte H que seja equivalente de funcionamento do L298, que são essas que eu já mencionei anteriormente. A segunda forma de você fazer isso é você utilizar o pino Enable do L298N como sinal de PWM, e os outros 2 pinos de entrada você continuar fazendo a lógica de entrada: 1, 0, 0 parado, 1, 0 para um lado, 0, 1 inverte posição, 1 parado, e o sinal de PWM aplicado no pino de Enable do L298N. E a terceira forma é o pino de Enable levado a 5 volts, direto a 5 volts, ou seja, velocidade máxima, e nós vamos aplicar, em vez de nível lógico 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1, nós vamos aplicar em cada um desses pinos um sinal de PWM, que vai fazer com que o motor gire para um determinado lado na velocidade do PWM. E esse motor, quando você zera o PWM, independente de qual é o nível que você tem nas portas de controle, o motor vai ficar parado. Certo? São as 3 formas básicas que todas essas 3 controladoras funcionam. A gente vai ver isso na prática agora, tá? Com ênfase. Se você quiser maior ênfase, é só você olhar os vídeos de entendendo como funciona a ponte H que a gente tem aqui no canal. É uma série de 3 ou 4 vídeos que a gente explica legalzinho como é que isso funciona. Vamos à ligação, as conexões ao Raspberry Pi e ao scripts em Python. Pois bem, pessoal, aqui nós temos a L298, que aqui é o diagrama dela de como é que nós vamos conectá-la. Motor M1, motor M2, motor M1. Aqui o sinal de 12 volts, que é a entrada da alimentação propriamente dita do motor. Aqui é o terra, tá? O terra. E aqui há uma saída de 5 volts, porque no caso deste modelo de L298N, nós temos bem aqui no centro um regulador de tensão. E observem que aqui, ó, nós já temos os straps nessa condição aqui, ó, de fechado. Eu não vou fechar aqui, tá? E aqui. Por quê? Porque aqui nós temos o controle de um dos motores. Então, aqui controla-se um motor, aqui se controla o outro motor. Então, esse pino aqui, ó, é o chamado Enable, ou o ativa. Esses outros aqui são entrada em 1, em 2, 3, 4, e aqui novamente o outro Enable do outro motor, ou o ativa. Nós vamos fazer um teste aqui usando somente um motor, tá? Porque senão ficava longo demais o vídeo e todo mundo vai reclamar, certo?
Nesse primeiro teste que vocês vão ver aqui nesse motor, tá? Nós vamos mandar um sinal para ele, ele vai ligar num sentido, vai reverter e vai parar, sem estarmos usando o sinal de enable. Ou seja, ele aqui, ó, nessa condição dele com o jumper, ele é ligado em 5 volts, tá? Então ele vai estar sempre ativo. E o que vai controlar ele vai ser aquela tabela que a gente já explicou nos outros vídeos sobre ponte H, 00, 01, 10, 11. Aqui ele está parado, aqui ele está parado, aqui ele está indo para um lado e aqui ele está indo para o outro. Certo? Eu vou mostrar para vocês só o funcionamento, tá? Agora nós vamos ver o motor girar para um lado, girar para o outro, parar, nada de excepcional. Tá? Então, olha lá, eu vou ativar. Ó, o motor está girando para um lado, vai parar e vai reverter e vai parar. Ele está na velocidade máxima desse motor, tá? E aqui o tempo que ele vai ficar girando, nós definimos aqui no script, ó, que vai ser 5 segundos. Mas ligar o motor, controlar a velocidade, é uma coisa relativamente simples. O desafio que nós vamos chegar lá na frente vai ser você controlar a posição do eixo, tá? Vamos dar uma analisada nesse programa aí e depois a gente vai para o segundo programa, que é o que utiliza ambas as portas em 5 volts, só que nós vamos injetar o sinal de PWM na entrada IN e na entrada IN 1 e IN 2, ou seja, ó, aqui. Então, pessoal, essa modalidade que a gente vai fazer agora, nós vamos manter Enable aqui, tá? O IN 1 vai ser o PWM1, o IN 2 vai ser o PWM2, tá? E o que nós vamos fazer aqui é muito simples. Nós vamos fazer a geração de PWM nesses pinos aqui. É um detalhe importante, tá? Nós vamos chamar IN1, IN2 e Enable assim, ó, GPIO, GPIO novamente, GPIO. Então, o GPIO 18 vai ser o Enable. O GPIO 24 vai ser direção. E o GPIO 23 vai ser a direção contrária. Por que a gente não vai falar esquerda e direita? Motor 1, motor 2. Porque o motor 1 você liga onde você quiser. Tá? O importante é você acertar a porta aqui na hora de você fazer. E esse motor, se eu colocar ele nessa posição aqui, o direito e o esquerdo já inverteu. Beleza? Então, entenderam, pessoal? Tá? Então vamos lá. Vamos fazer aqui um estudo da parte da programação e em seguida nós vamos colocar para funcionar o modo com PWM, tá? Ah, detalhe, aqui ó, nós estamos ligando, aqui vocês podem perceber ó, que nós estamos ligando ao Raspberry Pi nos pinos GPIO 3 e GPIO 24. Esse solto aqui ó, é o GPIO 18 que nós vamos ver na terceira modalidade de uso, certo? Então, pessoal, nós importamos aqui a biblioteca RPI GPO, né? Importamos o time, que são assuntos que a gente já falou em vídeos anteriores. Aqui também a setagem do tipo de modo que os pinos de I/O ou GPIOs vão trabalhar. Aqui esses set warnings aqui a gente está desligando a informação sobre as pinagens, que senão ele fica dando mensagens na hora que você está rodando o script. E aqui começa o mais importante, nós estamos setando aqui os pinos que nós mencionamos aí anteriormente, alguns segundos atrás, que é o pino 23 e 24, que ele vai dar a direção direita e esquerda, para cima para baixo, de acordo com o modo que você ligou o seu motor. Tá? E ele não tem o comando do que? Ele não tem o comando de ativação do próprio ativa, né? Que é o Enable. Olha só onde ele estava aqui, ó. Eu eliminei ele, ó. Eu renomeei, então ele deixa de existir. E estou informando que o pino 24 e 23 são GPIOs de saída, ou seja, são pinos de I/O de saída. O que eu fiz aqui, ó? O drive com motor clockwise, o que é isso? Sentido horário, tá? Então GPIO output 24, eu coloquei um pino no alto, em nível alto,
o outro embaixo, que é exatamente aquela tabelinha que vocês estão cansados de ver para quem está seguindo nossos vídeos, que realmente quer aprender alguma coisa, tá? E aí eu dou uma pausa de 2, aqui no caso, que vocês viram funcionando era de 5 segundos, e eu estou mostrando para vocês que é nesse ponto aqui que você define qual é o tempo que o motor vai ficar girando. E aí o que eu faço, pessoal? Olha só, eu repito aqui embaixo, para reverter. O pino 24, que aqui está em alto, eu passo para baixo. E aqui o pino 23, que está em baixo, eu coloco em alto e ele inverte o sentido de direção do motor, certo? Aí o que eu faço? Dou um tempo novamente aqui de 5 segundos, só que aqui eu mudei para 2, tá? E o que vai acontecer? Ele vai desligar a porta GPIO do pino 23, GPIO do pino 24, colocando em nível lógico 0, e o nosso motor para. É isso. Na sequência, nós já vamos ver o funcionamento com 2 sinais de PWM, que em vez da gente colocar nível lógico aqui, ó, pessoal, nós vamos colocar um sinal de PWM. Pessoal, eu vou ativar o script, tá? Lembrando que o sinal de ativa ou enable está desligado, tá? O único sinal que nós estamos trabalhando aqui é o in 1, in 2, que passou a se chamar PWM1, PWM2, tá? Olha só, eu vou ativar o motor está girando, inverteu novamente, e agora começa uma redução de velocidade. Acelerou novamente, reverteu desacelerando, ou seja, reverteu em baixa velocidade, acelerou e parou. E isso daqui nós estamos fazendo em que condição? Na condição de só trabalhar com 2 sinais de PWM. Esse PWM aqui, quando está ativo, ele gira o motor para uma determinada velocidade, tá? E em um determinado sentido, que ele estiver ativo. Quando você zera esse PWM e ativa esse, ele vai fazer o que? Ele vai reverter a rotação do eixo do motor. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos analisar o código, o script em Python. Pessoal, para a gente fazer isso, esse controle do motor, ou seja, os 2 pinos, tanto o 23 como o 24, em vez de você controlar com nível lógico 0, 1, 1, 0, nós temos que utilizar a GPIO0, que é a biblioteca que tem o disponibilizado para controlar os pinos GPIO. Então o que nós fizemos? Nós simplesmente carregamos a biblioteca, importamos o comando que a gente quer. O time a gente já conhece, né, que é o sleep, que é o que controla tempo. E aqui a gente define, ó, que o motor para frente, pino 23, PWM e reverso é no pino 24, tá? O que acontece se você inverter esses pinos? Simples. Se em vez de ele girar para a direita, ele gira para a esquerda. Não acontece absolutamente nada, tá? É só uma referência de firmware e hardware. Aqui nós temos novamente o comando de PWM, ó, ativo. Olha só aqui, pessoal, a definição. Verdadeiro de 0 a 1000, que é uma grandeza que ele pode ser utilizada no controle da velocidade, tá? O que ele faz aqui nessa linha? Ele para o motor. Aqui ele vai para frente. Aqui ele reverte na mesma velocidade. Perceba, ó, 1.0 aqui, 0, quer dizer, se você for lá com o osciloscópio aqui, nós temos um nível lógico 0, e aqui nós temos uma forma de onda, e aqui ele inverte. É a mesma coisa, pessoal, que vocês viram lá com o bit 000110, só que aqui nós estamos colocando uma frequência, e não um bit de comando, tá? Que é um nível lógico 0 ou baixo. Aqui nós vamos novamente reverter ele numa velocidade que é exatamente, ó, se vocês forem ver, é exatamente o mesmo comando que está aqui, ó.
tá? Então não muda de velocidade. Aqui também ele não muda de velocidade. Por quê? Porque ele é a mesma que essa aqui, ó. Tá? E aqui ele vai o quê? Aqui sim a gente tem uma diminuição de velocidade, tá? Para 0,2. E aqui uma desaceleração maior ainda. E aí ele reverte novamente com uma baixa aceleração, com uma aceleração mediana, depois com uma aceleração maior, e aqui ele para o motor. Esse sleep é o tempo que o motor vai ficar andando para frente ou para trás, ou numa velocidade máxima, ou numa velocidade média, ou numa velocidade mínima, tá? E aqui é o fim do programa, tá? E depois vamos para o terceiro e último exemplo, que é utilizando uma tabela, tá? De controle de sentido de direção, e o sinal de PWM nós vamos injetar aqui no Enable ou no Ativa, fazendo o que? Nós retiramos o jumper e agora nós vamos conectar o responsável pela geração de sinal de PWM, que é o pino, que vai ser o pino 18. Então agora nós vamos contar com 3 portas de controle para essa modalidade de uso da ponte H L298N, que vale para todos os modelos que nós já falamos no começo do vídeo. Beleza? Então vamos dar uma olhada. Bom, pessoal, vamos fazer o teste do funcionamento do motor? Não, carreguei o script aqui, vamos rodar o script. Opa, pronto. O script está funcionando. Aqui, ó, não sei se está dando para ver legal. Deixa eu... Não, eu vou manter assim, depois eu dou um zoom por software. Olha só, eu tenho um comando aqui que é F e R. O que é F? Para frente. O que é R? Para trás. De 0 a 9. O que é o 0 a 9? O 0 a 9, pessoal, vai ser a nossa frequência de PWM. Então, o que eu vou escrever aqui? Ó? Eu vou escrever assim, ó. F, melhor olhar lá. F1. Olha o que vai acontecer de olho no eixo do motor. Estão escutando um zunido? Agora eu vou dar um F2. O motor começou a girar numa determinada velocidade. Agora eu vou dar um F5. Ele aumentou a velocidade. Agora eu vou dar um F9 e ele vai estar na máxima velocidade. Agora eu dou um F0. Ele para. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos reverter o sentido de direção dele. Então eu vou dar um R2. Olha lá, ele reverteu. R5. Acelerou. R9. A máxima velocidade. Agora, se eu der um R0 ou um F0, o que eu faço? Eu desligo ele. Por que eu faço isso, pessoal? Agora vamos à explicação do software, do script, que esse aqui é um script um pouco mais complexo dos outros dois, né? E a gente vai falar sobre ele também. Pessoal, vamos analisar esse script em Python aqui. Eu falei para vocês que era complicado, né? Mentira. Na realidade é só para chamar atenção, porque olha que interessante como um programa bem definido, um bem feito, ele se torna simples. Vamos fazer análise rápida. Eu fiz a importação da biblioteca RPI GPIO, tá? Fiz a importação da biblioteca Time. Aqui tem uma parte interessante da coisa, tá? Que é a habilitação do pino 18 no GPIO, a habilitação do pino IN1, IN2, que é o pino 23 e 24, como a gente mostrou no vídeo da funcionalidade do dispositivo. Aqui nós setamos como o GPIO do Raspberry Pi vai trabalhar. Aqui nós definimos que Enable Pino, que é o pino 18, vai ser um pino de saída, que IN1 vai ser um pino também de saída, IN2 também vai ser um pino de saída. Aqui nós criamos uma biblioteca chamada PWM. PWM ela é igual ao GPIO PWM, quer dizer, nós estamos criando um pino de saída que vai ter a capacidade de gerar um pulso de até 500 milissegundos, tá? Isso vai, dentro da frequência do processamento, vai te dar um ciclo e vai te dar o ciclo de PWM,
que vai sair no pino Enable. Quem que é o pino Enable, pessoal? É o pino 18, tá? E eu defini também que o PWM Start está zerado, ou seja, na condição de nível lógico 0. Nada iria acontecer com o motor. Por quê? Porque nós não temos o sinal de PWM. Se nós não temos o sinal de PWM, tanto faz a entrada in estar em 1 ou em 0, ou em 0 ou em 1, que o motor não vai girar, tá? Aqui eu estou fazendo o que? A definição, clock rise. O que é isso? Sentido horário. Tá? Eu estou falando que o pino in 1 está em true. O que é true? É verdadeiro. O que é verdadeiro? É em nível lógico 1. A mesma coisa que poderia se colocar aqui seria nível lógico 1, obviamente com outra sintaxe. E falso seria 0. E aqui, ó, nós temos clock high or rise, quer dizer, sentido anti-horário. O que é isso? Estamos dizendo exatamente o contrário. Ó. Se aqui nós estamos girando para o sentido horário, aqui nós estamos anti-horário. É exatamente, pessoal, o inverso. Essa está falsa, né, que seria 0, passa a ser 1. Aqui nós temos o controle do sentido de direção que o motor vai girar. Mas agora nós precisamos do que? Nós precisamos da frequência. A frequência está aqui, ó. Tá? Nós vamos ter um laço de repetição que, de acordo com os comandos de 0 a 9, ele vai fazer a conta do speed. O que é speed? Speed é uma variável que vai ter um inteiro de um comando. Quem é esse comando, pessoal? CMD aqui, ó. CMD é essa linha aqui, ó. Comando está aguardando um input que é F ou R de 0 a 9. Tá? E aí ele vai fazer o quê? Ele vai multiplicar o número que você definir por 10. E aí nós temos o quê? Aí nós temos o ciclo do PWM, que seria a velocidade. E o F tá aqui, ó. Se for F, clock rise. O que é isso? Sentido horário. Quando você coloca o R, ele simplesmente salta para essa linha e inverte a rotação. Beleza, pessoal? Eu vou finalizar esse vídeo, vou pedir para vocês que se inscrevam no canal, dê seu like, que isso ajuda bastante a gente. Valeu aí, pessoal. Abraço. O próximo vídeo vai ser vamos falar sobre controle de motor de passo.